Tudo bem, pessoal? Então, hoje fazendo a parte 3 da atualização, né, assim, comitê de boas-vindas, dizendo que hoje vai ser um vídeo forte. Ó, pessoal, prestem atenção. Hoje vai ser... Entendeu? A confirmação. Hoje vai ser um vídeo forte, parte 3. Eu acho que é mais um divisor de águas entre... mais um divisor de águas entre aquilo que é falado, tirada a desinformação, e o que realmente vem a ser, entende? A realidade de narcisistas, a destruição, o que essas pessoas são capazes de fazer, onde elas estão inseridas, o escopo, e não aquela palhaçada, né, que é dita por aí. Então, mais um divisor de águas, mostrando, entende, para vocês a realidade vivida, a realidade, então, que eu passei e eu compartilho com vocês na esperança que vocês compreendam um pouco mais e melhor o que vem a ser isso, para que vocês entendam o escopo, entende, daquilo que aconteceu na vida de vocês e como a questão de consciência, como a questão de responsabilidade é importante na recuperação disso aí, tá certo? Então vamos lá. Antes, pessoal, eu quero aproveitar e fazer um pouco, falar algumas atualizações desse canal. Durante um tempo eu vinha apresentando a opção de fazer, quem fizesse coaching para se recuperar desse horror que aconteceu na vida de vocês, do abuso. Mas para mim a palavra coaching, ela tá tão contaminada, sabe, tão contaminada por pessoas completamente despreparadas, por pessoas marqueteiras, apenas vendo uma oportunidade de fazer uma grana, não importa se elas vão causar mais dano na vida da vítima que passou por isso. Então eu me sinto envergonhado, entende? E de estar o meu nome associado com a palavra coaching. Então eu ofereço suporte para quem quer, entende? Quem quer ajuda, quem quer suporte, eu ofereço suporte, entende? Só que esse suporte que eu estou oferecendo, ele está numa forma completamente diferenciada e diferente, entende? Antes, basicamente, as pessoas que buscavam ajuda, eu estendia, entende, a essa ajuda e infelizmente o que aconteceu? Eu encontrei muita gente trolando, muita gente triangulando, muita gente incomodando, se passando por vítimas enquanto elas realmente não eram vítimas, elas estavam só querendo, digamos, copiar, acessar conteúdos e levar, entende, para de repente as pessoas que dizem que fazem coaching por aí se embasar um pouco mais. E então eu ofereço suporte, quem quer esse suporte vai passar por uma avaliação, entende? Entre em contato. Tem muita gente que já se beneficiou disso aí. Como eu digo, o que eu ofereço para as pessoas é uma ajuda, é um suporte sólido. Basta dar uma conferida nas informações sobre mim no site, que vocês vão entender de onde que eu trago todo o conhecimento profissional e todo o conhecimento acadêmico e o conhecimento pessoal eu compartilho aqui com vocês, entendeu? Então o objetivo é que, primeiro, quem tem interesse entre em contato, mas não é mais daquela forma que era antes. Quem teve a oportunidade de se beneficiar, que bom, mas quem quiser apoio, a situação ela pede que seja feita uma avaliação. Muitas pessoas algumas pessoas que fazem coaching comigo mencionam que eu estou completamente correto nisso aí, em fazer uma avaliação e fazer uma seleção para ver se realmente as pessoas que estão se apresentando são de fato, entende, quem elas mostram ser.
Mas todas as semanas, gente, todas as semanas eu recebo informações, e-mails, contatos de pessoas que são completamente fakes, são falsos, e eu consigo rastrear muito mais informações dessas pessoas que elas podem imaginar, e eu fico olhando, nossa, elas devem achar que realmente estão tratando com pateta, elas devem ficar naquela esperança, mas se o Rick ele é uma vítima de narcisismo, de repente ele está meio apatetado, entende? E a gente pode, de repente, fazer o cavalo de Troia, botar o pé na porta e ver se a gente consegue, né? Desculpa, e ver se a gente consegue pegar garimpar um pouco mais, porque afinal de contas, gente, a gente tem que embasar o nosso conteúdo, que a gente diz que faz coaching, então a gente tem que mais ou menos pegar de algum lugar a informação para tentar fazer de conta que a gente realmente tem condições, não é verdade? Ai, gente, ele tá falando lá aquela coisa, vamos negativar, na esperança que a gente negativando ninguém assista o vídeo dele. Nossa Senhora, é uma loucura. É uma loucura. Então, a outra coisa que eu quero mencionar para vocês em função daquele vídeo que eu falo da espiritualidade, entende? Eu quero deixar claro que aquilo que eu vejo que está por acontecer, essa escuridão chegando e todas as consequências que vai vir, isso são para as pessoas, filhos da escuridão. Existe filhas e filhos da luz, e existe filhos e filhas da escuridão. Para essas pragas, o que é para vocês está chegando. E não tem nada que vocês possam fazer para evitar isso aí. Entende? Porque o mundo hoje ele está sendo impactado por duas forças. Uma força que desperta as pessoas para a consciência, e quando desperta para a consciência, desperta o que? A alma delas, e a alma, a espiritualidade que reside na alma. E existe uma força antagônica querendo trazer as pessoas para a Terra, entende? Então existe uma força de característica espiritual e existe uma força que puxa para a Terra, para essa realidade, essa fantasia, entende? Então isso faz parte da luta, os filhos da escuridão, nessa energia, né, da Terra, 3D, e existe as filhas e filhos da luz, banhados por essa energia espiritual. Então isso faz parte um pouco do confronto, e quem está por trás de tudo isso é Deus. Deus está no controle absoluto disso, porque se existe uma criação, existe quem criou isso, Deus. Inclusive a própria questão da escuridão, entende? Porque, de novo, a questão da consciência, as pessoas têm que aprender que existem escolhas, e para cada escolha existem consequências. Então, por isso que tem essa força cada vez mais intensa no planeta, agindo sobre todos os seres, e principalmente as pessoas, né, a humanidade, mas outros tipos de seres são afetados por isso. E esse confronto, entende? É o confronto, a mentira, a verdade, a luz, a escuridão, o bem e o mal, o aspecto terreno, o aspecto espiritual, a separação do joio e do trigo. Então, gente, vamos lá. Eu falei que hoje eu ia continuar a parte 3 sobre a minha experiência, como é que narcisistas e abuso por narcisista impactou minha vida. Então, vamos lá. Então, assim, você já
viram na parte 1, né, um pouco da dinâmica na família. Vocês viram na parte 2 como é que foi a infância. A parte 3 vai ser um apanhado da parte 1 e a parte 2, estendendo mais em algumas questões. Então, gente, naquela época, né, em que eu estava crescendo naquela família, aquela família tinha toda esse interesse pelo oculto e práticas ocultistas. E eu me lembro que eu era muito pequeno, mas assim, muito, muito pequeno. Eu me lembro que era tarde da noite, entende? Não sei exatamente que horas eram. E eu me lembro que eu me encontrava no carro com meu pai e com minha mãe, e meu pai e ela estavam indo a um encontro, e não sei se era minha mãe que participava disso, ou era, eu acho que eram os dois, mas eu acho que tinha algo que chamava a minha mãe mais intensamente para isso. Então, eu me lembro... Por que eu me lembro disso? Porque às vezes eu me lembro indo, não me lembro eu voltando. Às vezes eu me lembro eu voltando, mas eu não me lembro eu indo. E eu me lembro que eles me davam um chocolatinho para tipo eu aprender a gostar, aprender a ficar quieto quando eu fosse nisso. E era um bombom Amor Carioca, né? E eu adorava aquele bombom, e eu me lembro então eu recebendo esse bombom, mas eu não me lembro indo e vindo. E eu me lembro muito a minha mãe falando a palavra egrégora. E aí que eu comecei a juntar as coisas. E isso assim, gente, olha, 6 anos de idade, sei lá, 8 anos de idade, por aí, tá? Provavelmente entre 7 e 8 anos. Então, teve essa característica, né? Tinha então um psiquiatra, o Dr. Nelson. O cara era envolvido, tá, com pessoas... ele tinha altos contatos, entende? Na Europa e nos Estados Unidos. Ele tinha contato, inclusive, com o falecido Arthur Clarke, né? Quem escreveu o livro 2001, 2010, O Fim da Infância, entre outros, entende? Encontro com Rama. E só para vocês terem uma ideia, e esse cara, ele era um conselheiro, entende, do meu pai e da minha mãe, e dito então o médico da família, que é o cara aquele que estava envolvido naquela questão, entende, que eu falei para vocês, quando a mãe estava naquele estado, eles resolveram me usar como âncora para manter ela presa, entende, no relacionamento que ela não gostava. Então deixa eu falar um pouquinho mais nessa época, assim, só para vocês terem uma ideia. Então, quando ela estava naquele momento, tá vindo um cachorrinho ali, ó. Então, então, quando ela estava naquela questão de não aguentava, ela não estava feliz naquele relacionamento. Então, além de terem tido todas aquelas ideias, e evidentemente ela continuava querendo sair daquele relacionamento que estava fazendo mal para ela. Então, naquele momento, é contratado um psiquiatra, o Dr. Abreu, psiquiatra caro, psiquiatra famoso. Esse é da família aquele, para ser na mesma classe de praga
Então, o Abreu, o Prado, os Anonato, sabe? Tudo farinha do mesmo saco e todos conhecidos entre si. Que coincidência, não é verdade? Então, foi contratado esse psiquiatra para que ele conseguisse fazer uma lavagem cerebral, quer dizer, fazer uma, abre aspas, terapia, fecha aspas, para manter esse pensamento dela sair de casa longe, entende? Da cabeça dela e do desejo dela. E nessa época, uma coisa engraçada do Abreu é que o Abreu, quando ele sentia que ele tinha sido pego e tinha ficado tipo encurralado num canto, a jugular dele pulsava no pescoço, era aí que eu sabia que ele estava mentindo, entende? Então, eu me lembro que eu disse, pô, mas só um pouquinho, se a mãe tem que fazer uma terapia e isso tudo envolve uma questão familiar, por que todo mundo não faz uma terapia familiar? Aí, evidentemente, imaginem eu, com os meus 18 anos, assumindo a responsabilidade da terapia da família, dizendo, olha, quem sabe a gente não começa, sempre o empata, sempre o bode expiatório, né? Ai, Rick, mas sabe, tem gente que diz que o filho dourado é empata. Uhul! Entende? Então, o bode expiatório normalmente ele tem umas características empata. Por quê? Porque ele é completamente diferente daquela corja. De novo, filhos e filhas da luz, filhos e filhas da escuridão, entende? E aí o pessoal fica chocado com aquela ideia, porque realmente ela, entende? Não tem como dizer que não faz sentido. E aí o que acontece? Meu irmão, naquela época, então, ele se isenta, ele vai fazer uma estradinha dele fora, né? A minha irmã não participa. Meu pai se esquiva. E aí, normalmente, o que era para ser, então, uma terapia envolvendo todas as pessoas da família para que fosse discutido o assunto, por que minha mãe estava se sentindo mal e por que ela queria se separar, entende? E se tivesse alguma situação que envolvesse alguma questão familiar, que aquela roupa suja fosse lavada em conjunto, porque eu achava que era responsabilidade de todos nós abrir aquela questão e avaliar o que estava acontecendo. Então, eu me lembro que quando eu questionava, entende, essas questões para o Abreu, a jugular dele ficava do pescoço, a veia saltando. E quando eu perguntava para ele por que nessa terapia ele enfatizava tanto que era errado a minha mãe pensar em separar, por que aquilo era um assunto proibido, por que ele queria empurrar pensamentos e valores que ele achava que ela deveria ter e ele não validava os dela. Isso, claro, naquela época. E aí, quando eu falava isso, a jugular dele, né? Aí, o que acontece? A minha mãe continua, né, com aquela ideia que ela precisa de vida, ela não aguentava mais aquilo. Então, aí vem a segunda situação do Abreu, que um dia eu chego em casa, mais ou menos assim, no início da noite, 7h30, 8 horas da noite, e eu me lembro que tem todo pessoas lá dentro de casa, minha mãe arrumando tipo uma malinha, e eu perguntei, que merda é essa que está acontecendo aqui, o que é isso? E a minha mãe diz, olha, não te preocupa, né? Não fica, né, assim. E eu perguntei, tá, mas o que é o que está acontecendo? Não, é que eles estão me internando. Ele disse, como assim estão te internando? Não, eles estão me levando para um sanatório, uma clínica psiquiátrica, que era o Hospital Espírita. Tudo uma grande coincidência, porque eles vão fazer um tratamento, ou seja, então, porque a mãe estava pensando por ela mesma,
porque a mãe estava pensando por ela mesma, porque ela queria sair fora daquilo. Ela estava louca e ela precisava ser internada. Muitas e muitos de vocês que estão ouvindo isso devem estar passando por algo parecido. E vocês não estão vendo o pelo em ovo, é isso mesmo, entende? É assim que as coisas acontecem. E eu disse, só um pouquinho, como assim? E aí, não, né? Eu disse, mas amanhã eu estou indo lá para ver o que está acontecendo. Aí no dia seguinte eu vou lá no hospital espírita e já começam a dar uma palangada de remedinhos para ela, entende? E eu disse, olha, e ela tomou alguns, começou a se sentir muito mal com aquilo, começou a vomitar, começou a ter E isso que a mãe tinha um problema cardíaco sério, né? Mas se der ainda eu falo no vídeo de hoje sobre isso. Então, eu disse, olha, se isso realmente está fazendo mal, tu tem que falar e explicar, entende, que tu está tendo esses efeitos e que não tá legal isso aí, que alguma coisa tem que ser feita. E aí ela falou pro Abreu, né? Entendam o que é um filho da luz e um filho da escuridão. Então o Abreu, o filho da escuridão, não quer nem saber, entende? E diz que se ela não tomar aquilo ali, consequências haverão. Olha só, ela no hospital psiquiátrico e o cara começa a coagir ela. Porque se ela não fizesse aquilo que ele estava mandando, consequências haveriam. Olha que loucura. O cara é professor da universidade, não sei se era professor da Universidade Federal, junto, claro, com a turminha, aquela Zona Nato e o outro, que eu me fugiu o nome agora. E aí o que acontece? Eu digo, olha, tu não entende, se isso está te fazendo mal, tu não é obrigado. Então passou mais ou menos uns dias e aí o Abreu começou a fazer exame de sangue para ver se aquelas substâncias que ele estava empurrando goela abaixo nela, coagindo, estavam no organismo dela. Ele percebe que não. Então ele ameaça ela que no dia seguinte, se ela não começasse a tomar os medicamentos, ela ia começar a entrar em choque. Iam começar a fazer tratamento de choque. Ou seja, vamos voltar à fita e colocar uma legenda. Enquanto ele diz que se ela não tomasse os abre aspas, remédios, fecha aspas, que as consequências haveriam, que ela ia fazer então começar a tratamento de choque, é que na verdade ele estava dizendo, olha, tu vai começar a ser torturada se tu não fizer aquilo que a gente quer que tu faça. Não é bem coisa de narcisista isso. Manipular, controlar. Imagina que o cara é um psiquiatra, professor da Universidade Federal, naquela época era, e amiguinho de outros que fazem a mesma merda. Então, eu disse pra ela, eu vou te tirar daqui, mas tu não tem nem dúvida que eu vou te tirar daqui, entende? Eu disse assim, me espera amanhã, entende? Me espera amanhã, que amanhã de manhã eu venho aqui, porque o choque ia ser na parte da tarde. Eu disse, amanhã de manhã eu venho aqui, eu vou te trazer a roupa e eu vou te tirar daqui. E eu sentia que o Espírito Santo estava do meu lado, que eu saberia exatamente o que fazer, onde fazer, como fazer. E eu pego umas roupinhas dela, levo, e eu digo, olha mãe, tu te veste, põe esse chapéu, eu vou abrir a porta, tu não olha para os lados e só caminha do meu lado, entende? Não fala nada, caminha, só caminha, mantém o passo junto com o meu, entende? Isso, detalhe, toda a família, então, o irmão do meu pai, meu padrinho, todo mundo sabia que estava acontecendo, adivinha? Ninguém fazia nada. Claro que tem aquela clínica, né, da esposa do meu padrinho, que tem terapias de casais e relacionamentos abusivos, e tem minha prima que trabalha, né, como conselheira no Tribunal da Justiça falando sobre divisão de bens familiares. Pô, tudo uma grande coincidência, né? Que loucura! Aí o que acontece? Eu chego lá no hospital, tiro a mãe de lá, e aí, cara,
a loucura corre solta, entende? Porque aí eu coloco ela escondida, aí toda aquela loucura que meu pai estava fazendo para prejudicar ela vai na escala enésima, entende? Aí sim ele emputeceu comigo, aí, tanto que gente, eu passei tanta dificuldade nessa época, que nessa época eu tinha um cachorro, um collie chamado Waster, aquele que ele... não, nessa época era a Belly. Era a Belly ou era o Waster? Deixa eu ver uma coisa. Não, era a Belly, não era o Waster, era a Belly, ou era o Waster. Agora me deu um branco aqui, gente, espera aí. Não, era a Belly. O Waster ele mandou matar. E aí mais tarde eu consegui uma outra collie muito parecida, que era a Belly. E aí, nessa época, era aquela época que meu pai ia almoçar com a minha irmã, e tinha um dia de noite, um dia de tarde, chovendo, um frio do cão, inverno, e eles passam, né, eles estavam indo almoçar, eles veem que eu tô na calçada, tipo na parada de ônibus, entende? De ônibus, e aí eles dão um banho ainda de lama, né, passando na poça, assim, eles veem que eu tô ali, aí passa um carro bem pertinho da poça para me molhar mais ainda, entendeu? Tipo assim, tu fez aquilo, agora tu vai pagar, ou seja, a ira, né, a ira das criaturas, das filhos da escuridão, das criaturas narcisistas, já que vocês não entenderam que as criaturas narcisistas fazem parte intrínseca de filhas e filhos da escuridão. Por isso que vocês têm que entender a questão espiritual nisso aí. Então, eu evidentemente estava sem dinheiro, entende? Não estava comendo, porque eu não tinha mais acesso à comida em casa. Eu passei fome já muitas vezes, frio muitas vezes, não tem ideia. E aí o que acontece? Eu me lembro que eu fui num supermercado e eu comprei um sanduichinho pronto. E eu pensei, puxa, a Belly tá com fome e ela não andava muito bem. E eu, louco de fome, entende? Eu disse, metade desse sanduíche é pra Belly. E eu vi que a Belly não tava legal. E eu conhecia um veterinário, entende? O cara era muito legal. Eu disse, cara, tu tem como dar um pulo aqui em casa, porque eu tenho uma situação assim, assim, assado. E aí o veterinário estava examinando, né, a Belly e tal, com estetoscópio, vendo a respiração dela. Aí ele diz assim, posso fazer uma coisa? E eu disse, claro, eu posso escutar o teu pulmão. Aí, né, escuta o meu pulmão com o estetoscópio e tal. E ele disse assim, olha, se tu não ficar chateado, se tu não ficar realmente chateado, eu vou te dizer o seguinte, a Belly está com pneumonia. Só que enquanto eu escutava o pulmãozinho dela, eu escutava um som estranho e eu via que esse som estava vindo de ti, eu queria ver se estava vindo do teu pulmão. Sabe aquele chiado, aquela coisa? E aí ele disse assim, tu também está com pneumonia. Então se tu não te importa, o mesmo tratamento que eu der para Belly, tu pode usar ele, o antibiótico esse. Então, quem me tratou e quem me ajudou a eu me curar da pneumonia foi um veterinário. Porque eu estava completamente desnutrido, eu não tinha roupa, estava passando frio e aí te pega uma pneumonia, entende? E evidentemente... Todo mundo sabia, a família, todo mundo virando pro lado, fazendo de conta que não, aquilo do Rick, imagina, o Rick tá se fazendo de coitado, sabe? O Rick gosta de sofrer, ele que tá se colocando naquela situação. A verdade vem à tona sempre. Então, chega um dia, né, aí teve a seguinte ideia. Então, o meu pai foi aconselhado, né, que se ele conseguisse
um documento atestando que minha mãe era esquizofrênica, né? A minha mãe então era esquizofrênica e, entre outras coisas, ela não teria direito nenhum à partilha, entende? E então esse documento ele tinha que ser assinado por todos os filhos, pela minha irmã, pelo meu irmão e por mim. Adivinha? A minha irmã e meu irmão já tinham assinado. E chega a minha irmã em casa e diz: tu não vai assinar isso aqui? Eu disse: assinar o quê? Aí eu li, né, esse documento que dizia que a mãe era esquizofrênica, que ela não tinha faculdade, ela estava completamente fora do juízo dela, porque afinal de contas, gente, ela estava pensando em se separar, ela estava pensando em ter uma vida própria, ela não aguentava mais aquilo e ela era insana. E evidentemente toda a orquestra narcisista estava afinada, inclusive então tinha a questão legal, tinha a questão psiquiátrica, tinha tudo afinado, favorecendo, entendeu, a destruição dela. Não importa que se aquele documento fosse destruir a vida dela, o que restasse da vida dela. Tinha todo o interesse, entendeu, de dinheirinho, de bens e tal. Então eles tinham que fazer a utilização, né, afinar a orquestra para realmente arrebentar com a vida de uma pessoa. E então chega minha irmã e diz: olha, tu não vai assinar isso aqui. Aí quando eu leio aquilo, eu disse: porra, cara, vocês estão loucos? Vocês perderam completamente a noção da realidade? Que a justiça seja feita aqui e agora. Eu disse: vocês estão completamente loucos, vocês não têm ideia do que estão fazendo. E aí ela disse: se tu não assinar isso, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Aí eu cheguei e disse assim para ela: vocês vão ter que arrancar o meu sangue. E mesmo que vocês arrancarem o meu sangue, eu não assino isso, porque isso é errado, isso é injusto e eu não vou prejudicar uma pessoa para que vocês fiquem confortáveis com a ideia de, entende, daquilo que poderia ser da mãe, seja de vocês. Vocês conseguem entender por que eu fui tirado da herança? E por que tem pessoas da família ligadas a essa questão? Ai, é tudo uma questão de coincidência, não é verdade? É que nem um comentário imbecil lá quando eu falei do fogo, né, que teve na Notre Dame. E aí tem alguém: mas imagina, né, foi só um foguinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é verdade. Os filhos da escuridão propagando a escuridão, filhas e filhos da escuridão propagando a escuridão. Oh, que beleza! E eu deixo para que vocês vejam justamente como é que essas pessoas agem, né, e a narrativa delas. Então eu disse: olha, simplesmente, nem que vocês arranquem o sangue de mim, eu vou assinar isso. Mas aí, entende? Tu vai ver só. Aí a minha irmã diz: tu vai ver só, tu vai ficar sem nada, tu vai ver só o que vai acontecer contigo. Claro que um tempo depois vem aquela história: Rick, olha só, teu pai quer que tu vá lá estudar nos Estados Unidos. Ora, tudo... Rick, tu é muito persecutório, é tudo uma coincidência, entende? Então, a coisa foi dessa forma, entende? Dessa forma que a situação foi se desenvolvendo naquela época. Então, para vocês terem uma ideia, entende? Existe... Então, assim, evidentemente exposto, e como eu falei, isso é só um voo muito superficial de tantas coisas que eu tenho para falar que não daria tempo, entende? Então, evidentemente, sendo exposto ao que eu fui desde pequeno, passando por essas situações, aí o que acontece, né? Eu acabo entrando buscando ajuda psiquiátrica mais uma vez, porque eu estava com ansiedade saindo pelos poros, eu não estava legal, estava realmente difícil. Aí então eu tinha saído
Brasil, voltado, saí do Brasil, voltado, aí na terceira vez saí do Brasil, voltei, e evidentemente acabei me envolvendo com a Luciana, uma pessoa extremamente narcisista. A família toda vinculada com o oculto, aquela coisa toda e tal. E eu disse, cara, sabe, aí procuro. Eu tinha uma colega de trabalho, a Lisiane, inclusive, se estiver escutando esse vídeo, a família da Lisiane, eu agradeço muito tudo que vocês fizeram por mim. E não pensem que em nenhum momento eu não tenho gratidão por vocês. E aí a Lisiane estava passando por uma situação difícil, ela evidentemente ela não entende, a gente acha que porque a gente buscou ajuda, né? Então, de repente, uma pessoa da área da psiquiatria que dá aula na Universidade Federal é uma pessoa qualificada, não é verdade? Assim como o filho da Joana, que coincidência também é professora de arquitetura na Universidade Federal. Olha lá, o Rick está falando da gente, a verdade vem à tona, a verdade vem à tona. E aí, ela estava numa situação difícil, ela diz, se tu quiser, né, e ela pediu, então, um contato, e aí eu conheci o Zanonato, e me esqueci o nome desse que referenciou, que estava tratando a Lise passando por uma situação super difícil na vida dela. Mais tarde eu vim a descobrir coisas horrorosas que aconteceram com ela e fiquei pensando como é que eu sei disso e o psiquiatra que atende ela não sabe, mas o Zanonato e então aí ele me dava citalopram, alprazolam, que é o frontal, mais clonazepam, que é o Rivotril, mais Dormonide, mais Lexotan, tudo junto, entende? À vontade. E junto com o citalopram, que era um serotonérgico, um antidepressivo, tinha mais outro, entende? E para dor de cabeça, Aratilex 30 mg, que vem a ser um opioide. E aí o que acontece? Aquilo ali começa, evidentemente, a fazer muito mal, e a Lisiane foi uma que diz cuidado, porque de repente esses remédios podem estar te prejudicando de uma forma, entende? Que talvez não tenha volta, entende? E a família dela muito preocupada, entende? Bom, o que acontece? Vem o episódio aquele de eu ter ido trabalhar, né? Então era gerente de recursos humanos para uma multinacional, a divisão de uma multinacional. E aí eu chego no escritório e o pessoal diz, pô, Rick, tu tá com teus lábios roxos. E eu me lembro, era uma segunda-feira isso, eu me lembro que eu me lembro que eu vou no banheiro e eu disse, eu não vou conseguir ficar aqui. E eu fui para casa, entende? E eu me lembro que, cara, foi um dia muito estranho, e aí eu acho que era lá pelas 4, 5 da tarde, eu não sei se eu tinha cochilado, acho que sim, não me lembro. Eu sei que eu senti assim um peso, era como o céu tivesse um peso assim me esmagando, entende? E aí eu peguei o celular e eu liguei para a Lise, e o que eu vou falar para vocês agora é o que a Lise me falou, tá? Porque ali eu comecei já a perder a consciência. Eu me lembro que eu falei com a Lise e de agora em diante eu relato da Lise, tá? E a Lise pergunta o que está acontecendo, e aí eu digo para ela, está acontecendo uma batalha entre anjos e demônios pela minha alma. E ela, nossa, o que tu quer que eu faça? A família dela é extremamente com uma fé em Deus, assim, incrível, sabe? E ela diz, o que eu posso fazer por ti? Onde é que tu tá? Só que eu, entende, eu já estava numa outra dimensão praticamente. E eu digo para ela, e ela, né, teria me dito que eu falei isso, que eu peguei e disse, olha, sobe
vai no altar e começa a rezar pela minha alma, entende? E aí, pum, eu caí, né? Aí, evidentemente, ela conseguiu rastrear a chamada, chamou a SAMU. A SAMU foi lá, quando eles me encontraram, eu já estava em coma e daquele momento até a chegada do hospital, então eu teria sido declarado morto praticamente. Mas Deus me traz de volta, então eu teria entrado em coma lá pelas 7h30 da noite, aí 11h30 da noite, naquela segunda-feira, volto, entende, na sala de recuperação, e aí os médicos tudo cagado de medo, o enfermeiro, pô, olha ali, o cara tá falando, tá respirando, entende? E eu me lembro que tinha muitos tubos assim, sabe, em minha volta, uma coisa muito bizarra. E naquela madrugada aparece uma médica, porque em algum momento eu devia ter falado assim que eu estava tomando essa pilha de remédios que o Zanonato estava me receitando, abre aspas, fecha aspas. Aí veio essa mulher, que era uma médica, cara, só que naquele momento eu não sabia, mas eu estava na UTI, entende, todo entubado, e essa mulher chega e eu me lembro que ela me acorda, tipo assim, 13h30 da manhã, 2. Que história é essa que tu tá falando, que o Zanonato te deu esses remédios? Eu disse, sim, deu. Aqui, ó, isso é muito sério o que tu tá falando, haverá consequências. Oh, os filhos da escuridão se manifestando na mesma narrativa, né? E eu disse, apesar dessas receitas, olha só, eu entubado, me recuperando de recém-voltado de um coma, ou seja, 11h30 eu voltei, 4 horas depois tem esse demônio do meu lado, me ameaçando, se tu falar alguma coisa, tu vai ver. Né? E aí eu disse, apesar, né, de o Zanonato nunca ter aceitado que eu pagasse ele em cheque, tinha que ser sempre com dinheiro, ele nunca ter me passado um recibo, e todas as receitas azuis ficam na farmácia. Eu fiz cópia de todas elas antes de ter utilizado elas. Então, eu tenho como provar que aquele receituário foi ministrado e assinado e carimbado por ele. E ela disse, o quê? Tu vai ver só o que vai acontecer contigo. Entende? Mais uma vez, ameaça, né? Aquela coisa toda, os demônios, entende? Narcisistas. Qual é o maior medo do narcisista? Ser exposto por quem é, pelo que faz, e como eu tinha guardado tudo aquilo, eu tinha como fazer isso, e aquele demônio, desaparece, ela sai, entende? Ligaram para o Zanonato, o hospital ligou 7 vezes para ele, e adivinha, nunca apareceu lá, cagado de medo. E eu, evidentemente, saí de lá, e aí então começa toda uma etapa que mais tarde eu acabei, né, um tempo depois, passando quase uma década, né, em função do meu pai, mais de uma década com a minha mãe, mais de uma década com a minha mãe e uma década com meu pai todos os dias. E evidentemente ali todo o dinheiro que um dia eu tive foi se esvaindo em função dessas criaturas, entende? Principalmente da mãe, porque a mãe desde aquela época nunca tinha conseguido, entendeu, se restabelecer na vida dela. Sempre foi uma subvida que ela teve. Então eu me sentia, entende, eu queria tentar fazer alguma coisa por essas pessoas, evidentemente sem entender que tinham situações que fugiam à minha responsabilidade. Claro que isso tudo é uma questão de desenvolvimento de consciência, e aí então isso entra nessa época que vocês ouviram eu falar de como é que foi aquela experiência
então, trabalhando com o pai, aí todo o grupo aquele em volta, as ameaças, tentativa de assassinato, aquela coisa toda. Então, assim, gente, esse breve relato é para mostrar que essas criaturas narcisistas, elas estão presentes na área da lei, da abre aspas, justiça, fecha aspas, na abre aspas, saúde, fecha aspas, na área do ensino, abre aspas, ensino, fecha aspas, entende? E quando vocês estão na mira de umas pragas dessas, vocês vão provavelmente ser bombardeados de tudo que é lado, entendeu? E existe uma chance que talvez tentem invalidar vocês, tentem internar vocês, que possam levar vocês, inclusive, a contemplar o suicídio, porque vão começar a cercar vocês de tudo que é lado. De tudo que é lado, vão intoxicar vocês com medicamentos para que vocês idealizem mais ainda esse pensamento de suicídio, entende? E provavelmente a alma de vocês vai ser encomendada, né? Vai ser oferecida em rituais satânicos, pode ser que sim, pode ser que não. Dizendo, se a alma se essa pessoa se matar, que a alma dela a gente oferece, né, ao tio Lu, em troca de benefícios terrenos. Vocês começam a entender, como eu sempre digo, tudo aquilo que eu falo, vocês veem que as coisas se encaixam porque ela é verdade. Então é isso que as criaturas narcisistas fazem. O escopo de narcisismo, isso está presente muito além de um relacionamento. E aquilo que vocês estão vendo no relacionamento pode ser só a pontinha do iceberg de uma coisa muito mais profunda, que inclusive num relacionamento, dependendo com quem vocês se relacionam e dependendo do que acontece, vocês podem começar outros mecanismos podem começar a ser acionados para retirar vocês, entendeu, do eixo de vocês, e que vocês sejam completamente afetados por coisas que vocês não vão nem compreender, ataques vindo de todos os lados, entende? Situações difíceis, falsas acusações, falsos testemunhos, acidentes que vão aparecer do nada, entende? Tudo isso não é coisa da cabeça de vocês não estão vendo pelo em ovo, entende? A estrutura desse mundo é narcísica. Quem controla esse mundo atualmente é Satã. Por isso que existe esse confronto da energia terrena e da energia espiritual, porque essa alteração energética está sendo feita, porque essa alteração energética está trazendo a alteração quase para um período como fosse antes de Noé, aquele período, entendeu, que foi feita a limpa. Ai, Rick, aquilo não existe, sabe? Aquilo é tudo conto. A Bíblia, na verdade, Rick, a Bíblia vem a ser um conto de fadas. Olha só, Rick, a Bíblia é um conto de fadas. Não pode acreditar na Bíblia, não é verdade? Porque a Bíblia, ela não é verdade. Filhos da escuridão, combatendo filhas e filhos da luz, entende? A guerra. Então, aquilo que aconteceu naquela época, que é real, se vocês tiverem interesse, busquem informações para saber se existem evidências, por exemplo, né? Busquem vídeos de Ron Wyatt, RONWYATT. Vejam o que esse cara descobriu na década de 80, entende? Por que vão querer invalidar tanto e querer afastar tanto vocês da verdade e que aquilo que está escrito não é real? E até que ponto não existe todo o interesse que aquilo que está escrito seja metodicamente alterado através de, abre aspas, novas traduções, fecha aspas, para que cada vez fique mais corrompido e diluído aquela informação real, entende? Porque essa energia que está
sendo manifestado como alteração do polo magnético, como o eixo da Terra está mudando. Ou seja, tem toda uma questão que está afetando o planeta, tem toda uma manifestação física, entende? Mensurável. De onde é que está vindo isso? E até que ponto isso não corresponde, não correlaciona? É exatamente o que eu estou falando, que essa situação faz parte dessa mudança, entendeu? De consciência, em que existe uma consciência espiritual, existe uma consciência terrena, existe uma briga, entendeu? Um conflito, porque aquilo que agrega na consciência terrena, que são os filhos e filhas da escuridão, as criaturas narcisistas, Satã quer que vocês fiquem presos acreditando nessa consciência terrena, só que existe muito mais além disso, muito mais. Gente, o Rick tá falando de muita coisa que a gente tem que invalidar lá, vamos falar mal dele, vamos dizer que ele é louco, vamos dizer que ele... né, provavelmente vai vir daí para mais, entende? Mas tudo bem. Eu sei quem está do meu lado, Deus está do meu lado. Se vocês atacam a mim, vocês estão atacando a Deus e vão colher as consequências disso. Oh, ai, Rick, não nos assusta. Assim como as pessoas que me ajudam estão contribuindo com um mensageiro humilde de Deus, entende? Então, gente, essa é outro cachorrinho. Então, essa é a questão, entende? Essa é a questão que está presente nesse momento. E eu imagino que vocês que estão passando por um abuso, seja no relacionamento, ou seja, vocês estiverem nascidos numa família, seja se vocês estiverem inseridos numa empresa que tem uma cultura narcísica, vocês estão passando o inferno, eu quero que vocês tenham uma dimensão do escopo, porque o que livra vocês disso aí? O que vai livrar vocês disso? O cachorrinho lá, tá vendo? O que vai livrar vocês disso? É a consciência. Só quando vocês desenvolvem a consciência que vocês entram, porque entende, não adianta, gente, não tem bracelete mágico, não tem os 10 passos de gente, assim, ó, não tem os 10 passos de não contado para se livrar da criatura narcisista. Não entende? É só quando vocês desenvolvem a consciência de vocês, quando vocês trabalham na alma e vocês se reconectam com Deus e com a verdade. Não sou eu que estou confirmando isso. Entende? É a própria manifestação de Deus. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Existe todo um trabalho de consciência que permite vocês a se restabelecerem, a terem um contato, entende? Com a consciência, com a alma de vocês, que permite que vocês, então, consigam acessar a verdade, porque através do Espírito Santo vocês recebem a verdade pura, como ela é, entende? É um Akita. Então, o cachorrinho tá vindo aqui. Ó. Tá passando. Ali. Então, essa é a situação, gente. Essa é a questão, entende? Que quem tem interesse, eu ajudo, entende? Eu tenho todo um trabalho de suporte no desenvolvimento de consciência. E isso é bem diferente, entende? Do que é oferecido por aí. Eu ajudo vocês a desenvolverem a consciência de vocês para que vocês restabeleçam o controle da vida de vocês através da verdade. Quem tem vontade disso, quem tem interesse, me contate, entende? Agora, eu falo coisas que não é de repente aquilo que vocês gostariam de ouvir, mas aquilo que vocês precisam ouvir para acordar vocês, entende? Para realmente o que precisa ser realizado, entende? Despertar de consciência.
E essa é a questão, gente, entende? Que eu quero compartilhar no vídeo de hoje. Essas criaturas são capazes de fazer isso e muito mais. E tudo isso que vocês estão vendo acontecendo no mundo, pode ter certeza que adivinha quem está por trás disso. Entende? É isso aí. Quem está acordando, está vendo o que está acontecendo. Quem tem condições de ter consciência e amor pela verdade, sabe o que está acontecendo, e essas pessoas estão tentando calar elas de tudo que é forma possível e imaginável, só que, entende? O que iniciou essa mudança de consciência, esse sopro de vida que está sendo passado para as pessoas que têm condições de acordar, de despertar a separação do joio e do trigo, isso não tem volta. Quando a pessoa desperta, ela não quer mais voltar para a Zumbilândia. E da mesma forma, então, as filhas e filhos da luz estão cada vez mais na luz, e da mesma forma, filhas e filhos da escuridão estão se abraçando cada vez mais em Satã e querendo cada vez mais os prazeres terrenos da Terra, 3D, entende? Amor pelas coisas da vida, achando que isso é o real. E é isso que, digamos, as criaturas narcisistas vão querer evitar. Então, assim, gente, é isso. O que eu procuro mostrar para vocês é o escopo. Não é assustar vocês, mas perceberem, entende, que vocês estão diante de uma situação que ela é mais complexa do que ela se mostra ser, e vocês precisam estar munidos de verdade, vocês precisam estar munidas de consciência para se libertar disso aí, porque o esforço que vai ser feito para contra-atacar vocês, o esforço que vai ser feito para invalidar vocês é maior do que vocês podem sequer imaginar, porque quando vocês se acordam, vocês têm condições de ver a verdade como ela realmente é, e isso apavora esses filhos e filhas da escuridão, essas criaturas narcisistas, entende? Que não querem que vocês entrem na faixa essa da consciência espiritual, para que vocês se libertem, entende? E vocês entrem no mundo novo que vai vir mais adiante. Mas, evidentemente, antes que esse mundo novo venha, vai ter muita briga, muita batalha, e vocês vão ver coisas feias acontecendo. Mas essas coisas não são para vocês. Pode ser que respingue, entende? Mas enquanto vocês estiverem conectados na luz, na verdade, em Deus, vocês estarão protegidos disso, entende? Mas tudo isso envolve um trabalho de consciência, e esse trabalho não é fácil, é difícil, entende? Porque a gente tem que lidar com algumas verdades que não são agradáveis, e a questão da responsabilidade, de nós nos tornarmos responsáveis por cada ação, por cada pensamento. Nós nos tornamos completamente responsáveis, o que quer dizer que nós não possamos cometer erros, mas nós inclusive nos tornamos responsáveis pelos nossos erros. Nós assumimos consciência pelos nossos erros, entende? E nós temos consciência disso. Isso é uma coisa muito, muito boa, muito saudável, e é difícil, mas esse é o caminho, entende? Que tem que ser percorrido. Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso. Eu finalizo ele dizendo que eu vou trabalhar, entende, com questões
nessa jornada, entende, de despertar de consciência, nessa questão de responsabilidade, entende, porque praticamente muita coisa do básico que eu podia falar sobre narcisistas está aí tem centenas, sabe, tem mais de 100, tem centenas, entende, de vídeos falando sobre, aqui nesse canal, falando sobre isso. Então, eu acho que o caminho da luz da verdade já está aí, entende? Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo perguntas, elas nem se dão o trabalho de ver se aquilo que elas estão perguntando já não está respondido através dos vídeos nesse canal. Então, deem uma conferida nisso aí. Tá? Esse canal tem muito conteúdo, mas eu acho que de agora em diante o que merece maior atenção é essa questão da responsabilidade e da consciência. O cachorrinho aqui. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. Como eu sempre digo, eu espero que as informações desse vídeo cheguem no momento oportuno de quem está buscando por elas. E na sequência dos vídeos eu volto com novos assuntos.